Meus queridos, vamos abrir as Escrituras em um salmo lindo. Todos são lindos, mas esse salmo é muito precioso. E esse salmo tem tudo a ver com a nossa temática dessa noite. Salmo 133. Vamos ler esse texto. Vamos ler juntos esse texto. Esse texto é uma demonstração do que Deus sente quando vê seus filhos unidos, os seus filhos realmente se relacionando como Ele quer que se relacionem. Vamos ler juntos? Vamos lá? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena, vamos lá? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Nós estamos neste mês de outubro e novembro, como o pastor Fábio explicou, com uma jornada aí de 9 semanas, onde estaremos desenvolvendo os temas do livro Firme os Seus Valores, de Charles Swindoll. Charles Swindoll é um grande autor, já escreveu livros maravilhosos, e eu creio que a temática desse livro ela é muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Como nós precisamos viver na base dos princípios e dos valores da palavra de Deus na nossa vida. E no sumário deste livro, um dos temas que nós temos é envolvimento pessoal. Envolvimento pessoal é um desafio para aqueles que seguem Jesus Cristo, para aqueles que são cristãos, porque cristianismo puro, autêntico, envolve relacionamento. Até porque o nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco. Um Deus que está presente entre nós. Nós vemos esse relacionamento na Trindade. E quando nós pensamos no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós recentemente passamos por uma dura pandemia, que os resultados psicológicos ainda estão chegando, ainda estão sendo tratados no inconsciente coletivo de uma nação, de nações, né? Muitas pessoas ficaram deprimidas, muitas pessoas ficaram com síndrome de pânico, com vários conflitos psicológicos por causa dessa pandemia. E um dos efeitos colaterais da pandemia foi o isolamento social. Vocês lembram quando a gente se isolou? Lembram quando começou os cultos online? Cada um na sua casa? Não foi fácil aquele contexto. E esse isolamento deixou muitas sequelas nos corações e nas emoções de muitas pessoas. Porque o isolamento, em algum aspecto, ele pode ser positivo, mas o isolamento sem solitude, sem estar na presença do Deus Todo-Poderoso, sem ter a convicção da sua proteção, pode produzir patologias dentro de nós. O isolamento sem reflexão, sem engajamento, pode nos adoecer. E a nossa saúde física e mental, em suma, ela pode ser muito prejudicada quando nós não nos relacionamos. Nós somos seres sociais. Quando Deus criou Adão, né? Adão teve que dar os nomes aos animais, mas ele não achava ninguém que fosse compatível a ele. Ele via o leão com a leoa, o elefante com a elefoa, mas ele não via nada que fosse compatível com ele, até que Deus viu que não era bom que ele ficasse sozinho. Deus colocou ali um sono profundo em Adão, e da sua costela fez uma mulher, e quando ele acordou, ele ficou muito feliz. Afinal, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E nós vemos na criação da mulher, do homem e da mulher, como é perfeito o propósito de Deus para que nós vivamos em sociedade. Ninguém consegue viver sozinho, ninguém é uma ilha. Mas se, de repente, estar sozinho demais, esse isolamento traz conflitos para nós emocionalmente, por outro lado também, há relacionamentos que são danosos. Há relacionamentos que machucam.
Há relacionamentos que adoecem as pessoas. Há relacionamentos que são tóxicos. E isso em todos os campos, no campo familiar. Quantas famílias adoecidas, casamentos, pais e filhos. Quantas pessoas adoecidas nas empresas, por causa de assédio moral, por causa de maus tratos. Quantas pessoas podem, inclusive, se sentirem mal numa própria igreja, por questões de relacionamentos não tratados. E como pecadores, queridos, nós somos como um bando de porcos espinhos, numa noite fria de inverno. Consegue pensar num grupo de porco-espinho, tudo junto no inverno? Aí todo mundo querendo se juntar, se aquecer, mas tem um problema, são os espinhos. E às vezes isso vai nos afetar nos relacionamentos interpessoais. O problema é que a proximidade em alguns contextos e de algumas formas podem nos trazer a realidade dos espinhos. É preciso saber tratar isto. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão que morreu no fim da Segunda Guerra Mundial. Deus quis que ele morresse. Poucos dias ele estaria livre. O Hitler já tinha morrido, mas quando foram pegar, os nazistas o mataram, um pouquinho antes de acabar a guerra. E ele escreveu um livro, um clássico chamado Comunhão. Se você puder ler esse livro, leia. E ele tem uma frase que eu sempre trago à tona, essa frase quanto ao estar sozinho e quanto ao estar em comunidade. Ele diz o seguinte, que aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Quando eu estou sozinho na presença de Deus, isso pode me trazer muita instrução e reflexão para que eu esteja em grupo, para que eu aprenda a estar com as pessoas. Aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está em comunidade, cuidado com o estar sozinho. Então uma coisa leva a outra. Eu creio que há momentos que nós precisamos ficar a sós com Deus, desfrutar da sua presença, para que nessa solitude Ele nos capacite a estar com as pessoas e ter relacionamentos sadios e profundos. Como eu disse, a Trindade é um supremo modelo para nós de relacionamento. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é um modelo para nós. Sabe por quê? Porque entre eles há respeito. Um honra o outro, glorifica o outro. A honra, a parceria na Trindade. O Pai criou todas as coisas, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo aplicou a obra da salvação nos nossos corações. Um trabalho de parceria, de respeito. O Pai é glorificado pelo Filho, pelo Espírito. O Filho é glorificado pelo Pai, pelo Espírito. Todos se glorificam. Portanto, a Trindade não é um assunto apenas teológico para nós, mas também uma temática que nos leva a pensar em relacionamentos. Nós precisamos aprender com a Trindade, a ter essa qualidade de relacionamento mútuo. Portanto, o cristianismo autêntico tem como marca relacionamentos. Jesus nos deu o exemplo. Jesus não ficou estático com as multidões, saindo pela porta do fundo. Jesus tocava nas multidões, conhecia as pessoas no coletivo, mas as conhecia individualmente. Jesus separou 12 homens para andar com eles, para comer com eles, para beber com eles, para rir com eles, para chorar com eles, para ensiná-los, para influenciá-los. E o Senhor Jesus, como Senhor das nossas vidas, o desejo dele é que, como seguidores deles, nós possamos copiá-lo. Nós possamos ter relacionamentos sadios, abençoados por ele. E uma das formas de nós firmarmos valores que vão glorificar a Deus é buscarmos na nossa caminhada, termos relacionamentos interpessoais com a bênção de Deus, com a marca de Deus, com a plenitude de Deus. Relacionar-se com pessoas, especialmente nos dias de hoje, é uma arte. Porque hoje nós vivemos um conflito de individualismo muito forte. O slogan que perdura hoje na sociedade é cada um com seus problemas. E Jesus disse que no final dos tempos o amor se esfriaria por quase todos. É o que está decretado para o final. Então cabe a nós que somos o sal da terra, a luz do mundo, vivenciar esse valor da comunhão com os nossos queridos, com os nossos irmãos. E uma coisa que é muito lógica, para que eu me relacione bem com você, você se relacione bem comigo, para que nós nos relacionemos bem, é importante você ter um bom relacionamento com Deus.
com o Criador, com o sustentador de todas as coisas. E isso tem muita base, porque Jesus disse que se eu digo amar a Deus e odeio o meu irmão, eu sou um mentiroso. Quando eu tenho relacionamento com Deus Criador, com Deus Redentor, com Deus que se relaciona, isso me ajuda a me relacionar bem com as pessoas. Quando eu me relaciono com Deus, eu busco autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu fico muito mais misericordioso com as pessoas. Quando você não conhece a Deus e nem a você mesmo, aí perdeu tudo. Porque você vai ter dificuldades interpessoais de se relacionar com as pessoas. O relacionamento com Deus é a base, é a maior base para que a gente se relacione bem. E eu pergunto, como é que estão os seus envolvimentos interpessoais hoje? Você é uma pessoa que agrega, uma pessoa que abençoa vidas? Você se sente bem com as pessoas? Ou as pessoas te fazem mal? O que qualifica a qualidade dos seus relacionamentos hoje? O Salmo 133 é um salmo que retrata a beleza do relacionamento abençoado por Deus. Abençoado pelo Pai, que cuida dos seus filhos, que ama os seus filhos. O Salmo 133 faz parte de um grupo de salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, conhecidos como cânticos de romagem, ou cântico dos degraus, ou cântico das subidas. Por que isso? Como Jerusalém está situada no planalto central da Palestina, a 760 metros de altitude, para chegar à cidade é preciso subir. E quando eles iam até Jerusalém, eles iam entoando esses salmos, cantando esses salmos. E dentre os salmos, aqui nós temos os salmos de degraus, que contém o Salmo 133. Os romeiros cantavam este cântico em sua peregrinação até Jerusalém. Eles exaltavam a beleza, a poesia da unidade e da comunhão do povo de Deus. Portanto, queridos, nessa noite eu quero falar com vocês um pouco, olhando para esse salmo e para o nosso tema, as marcas e as bênçãos de uma autêntica comunhão. Especialmente em dias onde as pessoas estão rompendo muito com as outras. Como eu disse, cristianismo é acima de tudo relacionamento. A igreja está reunida aqui, nós somos uma família. Nós inclusive nos chamamos de irmãos. Somos o corpo vivo de Cristo. Nós temos o desafio de nos relacionar como igreja. Nós temos o desafio de nos relacionar como família. Nós temos o desafio de nos relacionar bem com a sociedade. E quanto mais de Cristo nós tivermos, mais sucesso nós teremos nessa difícil arte, que é a arte de se relacionar. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês sobre comunhão, essa bênção que vem de cima, é que a comunhão, na sua essência, ela é boa, ela é agradável, ela é prazerosa. Você concorda com isso? Como é bom e agradável, gostoso, prazeroso que os irmãos vivam em união. Aí eu quero que você traga à memória agora, se você pode dizer um amém a isso, momentos que reflitam isso na sua história. Quais são os quadros e lembranças de uma vida comunitária que levam você a concordar com essa afirmação? Pensa um pouco aí. Pensa no seu tempo, falando de comunhão na igreja, no corpo de Cristo. Você consegue trazer à memória alguma coisa? Coisas boas, coisas deliciosas dessa relação comunitária que nós temos como corpo de Cristo. Como é gostoso trazer à memória momentos que nós já tivemos, momentos de adoração, momentos onde o Espírito Santo falou, usou pessoas, usou características pessoais de cada um, dons, talentos para abençoar. Palavras de sabedoria, palavras de discernimento, que levantaram pessoas, palavras de exortação. Quanta coisa a comunhão pode fazer por nós, para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta mais leve. E como eu disse, a tese é que quando você tem um relacionamento íntimo, fraterno, quando você tem cumplicidade com Deus, a tendência é que você desfrute ainda mais essa comunhão. Nesses três aspectos, na família, na sociedade e na igreja. Deus te dá condição, inclusive em ambientes hostis, de você não ser dominado pelo ambiente,
mas você influenciar esse ambiente, porque você está cheio de Deus, você está cheio da graça dEle. E quando você está cheio da graça dEle, você pode sim abençoar a sua casa, a sua parentela, a sua igreja, o lugar onde você trabalha, o seu grupo de amigos. A comunhão, de fato, na essência, ela é boa e ela é agradável. Quantos momentos nós já vivenciamos, amados, em períodos de adoração, de intercessão, de socorro mútuo, de serviço mútuo, de ensino, de perdão, de lições que aprendemos um com o outro, de acolhimentos, de socorro, de choro, de alegria. Você consegue relatar, colocar no papel isso? E o que você vai colocar no papel? Será que vai ser muita coisa ou pouca coisa? A união entre os irmãos, ela é bela aos olhos de Deus, algo gostoso, algo prazeroso. Rei Stidman, que escreveu o clássico Igreja, Corpo Vivo de Cristo, ele disse o seguinte, que a comunhão é o partilhar da vida. E é o partilhar da vida que diferencia um organismo de uma organização. Há muitas pessoas que se reúnem em igrejas muitas vezes, mas que olham para a igreja apenas como uma instituição, como uma organização. Não conseguem ver a igreja como um corpo, como um organismo vivo, que celebra coisas lindas da parte de Deus. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, diz o texto que além de eles perseverarem no ensino das Escrituras, de amarem as Escrituras, perseverar na Escritura é amar a Escritura, eles perseveravam na comunhão. Vocês acham que é importante perseverar na comunhão? Às vezes nós somos tão volúveis, que qualquer ventinho, qualquer coisa, pode nos tornar céticos em relação à comunhão, a suportar o irmão, a perdoar o irmão, a amar o irmão, a andar a segunda milha com ele. Eu, como pastor, muitas vezes fico triste quando eu vejo pessoas que andaram muito juntas e de repente não estão andando mais. É muito triste. É muito triste como às vezes os pecados do nosso ego se tornam maiores do que as possibilidades da graça nas nossas relações. Então, quando a gente lê que perseveravam na comunhão, a gente tem que entender o que está acontecendo. Eles perseveravam mesmo. Não era uma geração de crentes mimimi, mas de crentes que aprendiam a andar a segunda milha. Crentes que viam seus irmãos sendo mortos, sendo levados para as arenas. E aquilo trazia muito constrangimento ao coração deles. Nós vivenciamos uma liberdade maravilhosa. Nós temos que cultivar e curtir mais o tempo que nós estamos juntos. E isso tem que ser um ato intencional. Eu desejo, eu quero. A igreja primitiva vivia o amor, vivia a cumplicidade de tal maneira que atingia os de fora. Quando eles se aproximavam da igreja e eles vinham aquela simpatia, quando eles iam comer juntos, aquela alegria, aquela singeleza, aquela simplicidade de coração, isso atraía a simpatia dos de fora. Será que hoje nós atraímos as pessoas da maneira como nós nos relacionamos? Será que para acontecer isso, nossos relacionamentos têm que ser perfeitos? Às vezes nós temos que encarar relacionamentos como um desafio de crescimento. Onde você vai falhar com o seu irmão, o teu irmão vai falhar com você. Aí você vai ter a oportunidade de amá-lo, de perdoá-lo, de suportá-lo. Como esse assunto é importante, queridos. A comunhão verdadeira, boa e agradável entre irmãos, como eu disse, está vinculada profundamente com a comunhão com o Pai. Se a comunhão minha com Deus ela é pequena e rasa, eu também serei muito vulnerável nas relações humanas, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo. E não é à toa que Jesus resumiu toda a lei para os religiosos da sua época em apenas 2 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento mesmo? Amar a Deus com toda a inteligência, com todo o coração, com todas as forças, com todo o ser. Então o que eu estou falando aqui tem base. Eu começo amando a Deus. Até para que eu possa ter uma visão correta de mim mesmo. Às vezes tem pessoas que não conseguem amar o outro porque não se amam. Não se gostam. Tem conflitos internos não revelados. Aí quando você busca o Criador e o sustentador de todas as coisas, Ele te resolve por dentro. Ele vai te resolvendo por dentro num processo contínuo de lapidação. E isso te ajuda
a ser bênção na vida dos outros, a acolher o outro, a olhar para o seu irmão, como diz o hino, com simpatia. O segundo mandamento é claro, amar o próximo como a si mesmo. E quando você ama o próximo a si mesmo, você deixa o seu egoísmo de lado. Você aprende a ser altruísta. Você se coloca no lugar do outro. Isso é empatia. Não é uma comunhão apenas simpática, externamente falando. Não é só um oba-oba de abraçar e beijar. Mas é se colocar no lugar do outro. É sofrer com o outro. É se alegrar com o outro. Essa é a comunhão que Deus deseja, que traz beleza ao corpo de Cristo, que faz o corpo de Cristo um corpo atraente, uma noiva atraente, por causa do seu cheiro, do seu perfume, da sua fragrância. A intimidade com Deus gera autoconhecimento, e o autoconhecimento gera empatia com o próximo. Como é que está o seu autoconhecimento? Como é que está o seu conhecimento de Deus? Como é que está a sua relação com o Todo-Poderoso? Isso é muito importante para qualificar as suas relações. A comunhão é boa e agradável, queridos, quando nós cumprimos os mandamentos recíprocos que Deus coloca para nós, que nós chamamos de mutualidade. Nós temos que ser mútuos, não unilaterais, mas mútuos. Tem que haver troca entre nós. Esse é o verdadeiro corpo de Cristo. Portanto, discípulos vão valorizar relacionamentos. Quem segue Jesus de Nazaré valorizará relacionamentos. Você valoriza relacionamentos? Porque se você falar assim com você, eu não. Tem alguma coisa errada aí, querido. Porque quando você é discípulo, Ele te habilita a amar as pessoas. Ele te habilita a crer nas possibilidades da graça dele na vida das pessoas. Então, discípulos que valorizam relacionamentos são pessoas que aprendem a amar. São pessoas que aprendem a aceitar o outro, a diferença do outro, e tirar proveito dessa diferença. Discípulos que valorizam relacionamentos saúdam os seus irmãos. Vocês querem ver essa igreja ficar ainda mais linda do que ela é? É nós valorizarmos muito a saudação como algo precioso. Hoje eu compartilhei isso na classe. Perguntei para a classe assim: você já foi abençoado com um abraço? Quem é que já foi abençoado com um abraço aqui? Você já foi abençoado com um ósculo santo? Com um cumprimento? Como isso é gostoso, queridos. E como faz a diferença ser igreja quando nós temos uma saudação que de fato vai de acordo com aquilo que nós cremos, daquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Não é um mero oba-oba comunitário, mas é algo precioso, algo que vem da alma. Discípulos que valorizam relacionamentos, valorizam uma saudação, valorizam o cuidado mútuo, valorizam a questão do sujeitar-se um ao outro. Como é difícil para nós nos sujeitarmos. Quando Paulo fala lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho no qual há briga, mas enchei-vos do Espírito. Ele vai falar que ser cheio do Espírito é falar de uns com os outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, ter gratidão no coração e se sujeitar um ao outro no temor de Cristo. E isso vai começar em casa com o marido e com a mulher, aprendendo a se suportar um ao outro, a se sujeitar, e o termômetro é o temor de Cristo. Quando você tem o temor de Cristo, tudo é possível nos relacionamentos. A bênção de Deus é possível num relacionamento quando você tem o temor de Cristo. Discípulos que valorizam relacionamentos dão suporte para os seus irmãos. Quando você tem um irmãozinho mais fraco e você de fato valoriza relacionamentos, você vai erguê-lo até que ele chegue à sua altura. Você vai dar suporte para ele. Não é como muita gente pensa que suportar é: ai, que irmão horrível, que irmão mala. Não é essa a ideia. A ideia é de você levantar essa pessoa, de maneira que amanhã ela vai te agradecer, porque você deu suporte para ela, porque você a ouviu, porque você a acolheu, porque você a amou. Discípulos protegem o corpo contra a infecção. Relacionamentos sadios, a gente protege um ao outro contra a infecção. E a infecção é terrível, viu, irmãos? Comunitariamente falando, na família e na sociedade. Como é que é, pastor, que a gente protege contra essa corrupção e essa poluição? Por exemplo, não tendo ciúme, não querendo competir,
Dificilmente alguém fala assim, eu sou ciumento, ou eu sou invejoso, né? Talvez ciumento até diga, mas invejoso? Ninguém diz que é invejoso. E você protege o corpo quando você vigia, você é muito radical com você. Eu não posso ter ciúme do meu irmão. Puxa, ele foi promovido, eu não posso ter inveja dele. Eu tenho que honrá-lo. Eu tenho que ficar feliz com ele. Isso é uma questão, queridos, de caráter. Isso é uma questão de integridade. Isso é uma questão de você ser uma pessoa tratada por Deus e de não assumir essa toxicidade que a gente vê no mundo aí. A pior tragédia para um crente é quando ele não percebe que ele é invejoso, que ele é ciumento, que ele é arrogante. Por isso que nós precisamos do espelho da alma. Uma relação íntima com Ele. Isso vai abençoar as nossas relações nessas 3 instâncias: família, sociedade e igreja. Discípulos também não invejam, não ardem em ciúmes, não julgam, não maldizem. Discípulo que valoriza relacionamento vai fugir da tal da fofoca, porque ele vai preservar a reputação do seu irmão. Você se preocupa com a reputação do seu irmão, por mais mala que ele seja? Você cuida da reputação dele? Isso é uma questão de maturidade espiritual, gente. Inclusive, quando você encontra fofoqueiros, a Bíblia diz, não se meta muito com quem abre muito os lábios, porque a pessoa que fala para você de alguém demais, quando você virar as costas, ele vai falar mal de você também. E nós precisamos de sabedoria para lidar, inclusive, com pessoas que às vezes são tóxicas. E se você é assim, pede misericórdia para Deus hoje. Senhor, me liberta disso. Eu preciso respeitar o meu irmão, não falando mal dele, não provocando o meu irmão, mas perdoando o meu irmão, acolhendo o meu irmão, aceitando o meu irmão. Discípulos buscam crescimento mútuo, se edificam. Discípulos ensinam. Discípulos são cheios da palavra de Deus. Aí tem o que ensinar. Está vendo como a relação com Deus faz a diferença? Quando você é cheio de Deus, você tem o que dizer. Não fica falando bobagem. Você fala coisas que abençoam, que edificam. Discípulos que buscam crescimento mútuo vão encorajar. Como a gente precisa de pessoas encorajadoras, não é verdade, gente? Tem gente que só diminui a gente às vezes, põe a gente para baixo. Mas como é gostoso quando você conversa com alguém que de 2 palavras a pessoa te ergue. Barnabé era um cara assim. Esse Barnabé, ele levantou a bola de Paulo, ele levantou a bola de João Marcos. Ele foi o cara, foi o maior discípulo do Novo Testamento. Vocês pensam que foi Paulo? Não foi. Foi Barnabé. Porque ele tinha essa arte de tratar com as pessoas, nos conflitos entre pessoas. Você é o tipo de elo que quando alguém está brigado, você vai lá, entra no meio e resolve? Ou você só fica assistindo? O irmão não conversa com o outro irmão, hein? Mas o que você está fazendo para ser o elo, para trazer, para ligar, para ver alegria de novo nessa relação? Estou dizendo de coisas aqui, queridos, que às vezes nós estamos marcando como crentes. Estamos perdendo a oportunidade de ser bênção na vida de pessoas que nós dizemos amar. Discípulos que buscam crescimento mútuo vão encorajar, vão aconselhar, vão instruir. Às vezes, no nosso meio, tanta gente precisa de instrução. Você quer ver a beleza do corpo de Cristo? É quando isso acontece naturalmente nos nossos bastidores, fora de um culto, por exemplo. Quando acaba um culto, num PG, numa IBD, num café que a gente toma lá embaixo, você tem discernimento, você tem sensibilidade com aquela pessoa que precisa de um socorro. Quando esse fogo pega a igreja, gente, a igreja fica perfumada, cheia da graça de Deus. Discípulos que buscam crescimento gostam de cantar uns com os outros. Cantoria para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. São gratos por todas as coisas. São mandamentos recíprocos que estão no Novo Testamento que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando aqui de forma aleatória, mas estão na Bíblia, tudo isso que eu estou dizendo aqui. Discípulos servem uns aos outros, carregam pesos, carregam fardos. Esse meu irmãozinho, ele é difícil, mas eu vou encarar o desafio de abençoar a vida dele. Discípulos que servem são discípulos que socorrem, são hospitaleiros, são bondosos, oram uns pelos outros, creem no poder da oração, choram. Quando alguém está triste, você é capaz de ser empático com a tristeza da pessoa, não precisa falar muito não.
Você escuta, olha nos olhos, percebe a tristeza da pessoa, acolhe a pessoa e até chora com ela. Você faz isso? O outro lado também é importante. Quando alguém está muito feliz e muito alegre, você celebra com ele a alegria dele? Ou você fica com inveja da alegria dele? Perceba que tudo isso que eu estou falando vai acontecer de fato na igreja, na família e na sociedade, se nós formos cheios de Deus. É a plenitude do Espírito Santo que nos dá a capacidade de celebrar a mutualidade. E com a mutualidade vem um recheio maravilhoso, que são os dons espirituais. Deus começa a usar você com os dotes que Ele te deu. Neste ambiente que se chama corpo de Cristo, igreja. Viver em união, meus amados, é uma possibilidade para aqueles que vivem em união plena com Deus e com a sua palavra. Vocês estão percebendo que eu estou repetindo muito isso? Porque às vezes você pode falar, puxa, pastor, como eu gostaria que isso não fosse uma utopia para mim, mas fosse uma realidade. É uma realidade quando você busca o Santo Espírito. Quando você confessa pecados. Quando você não tem medo de olhar no seu espelho e ver quem você é. Porque daí você consegue olhar para o outro com misericórdia, com acolhimento. Você reafirma que a comunhão é boa e agradável? A comunhão é boa, queridos? Ela é boa? Ela é agradável? Ela é prazerosa? Ela será melhor ainda, se você buscar diligentemente isso de forma intencional. Se você não cair nas garras do presente século, que tem levado as pessoas a se afastarem uma das outras, que tem levado as pessoas a taxarem umas às outras com juízos, às vezes precipitados, com juízos definitivos. Jesus Cristo é poderoso para fazer novas todas as coisas. Vocês continuam crendo nisso? Continua crendo nisso? Eu não sei qual é o ambiente dos seus relacionamentos que Deus quer que você tome uma postura. Pense nisso agora. Pense em alguém que você precisa andar mais perto. Ou que de repente você estava andando perto e não anda mais. Dê o seu passo, faça a sua parte. A comunhão, primeiro princípio, na sua essência, essa comunhão que vem do alto, ela é gostosa, gente. Ela é agradável, ela é prazerosa. E se a sua experiência tem sido diferente, você precisa colocar os seus olhos diante da palavra de Deus, para que os seus olhos brilhem, para que os seus olhos contemplem o que Deus tem separado para os seus filhos, para a sua igreja, para a sua noiva. Uma segunda coisa, sobre a comunhão. A comunhão, queridos, ela exerce um poder terapêutico sobre a igreja. Quando eu falo de terapêutico, é saúde. Vocês sabem que existem as doenças psicossomáticas, né? Que são as doenças das emoções. E tem tanta gente doente emocionalmente hoje, por causa de relacionamentos quebrados, não acertados. Gente que às vezes está no culto cantando, louvando, orando, lendo a Bíblia e está doente. Precisa de uma ação terapêutica do Deus lá de cima, no seu coração. Por isso que o texto diz que a comunhão é como um óleo precioso, que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e a gola de suas vestes. Essa poesia é espetacular, irmãos. Que óleo precioso é esse? Este óleo aqui, queridos, uma outra tradução é azeite perfumado. Este óleo era conhecido como o óleo sagrado da unção. E era preparado segundo a arte do perfumista. Pensa em um técnico de perfume. Ele fazia aquele óleo com todo carinho, de forma especial. E era um óleo especial feito das mais excelentes especiarias daquela época, daquele contexto. Era mirra, cinamomo odoroso, cálamo aromático, cássia e azeite de oliveira. Ou seja, era um óleo perfumadíssimo. Era o óleo da unção, que era usado sobre o sacerdote e sobre os utensílios do templo. Era usado para consagrar os utensílios do tabernáculo e o sacerdote. E diz o texto que a comunhão é como o óleo que é derramado sobre a cabeça de quem? Do sacerdote. Do sacerdote Arão, que intercede por quem?
pelo povo. Presta atenção na teologia desse texto aqui, ó. O óleo é derramado sobre a cabeça de Arão, sobre o sacerdote, é perfumado aquilo ali. E a unção sacerdotal do óleo capacitava Arão a exercer o ministério sacerdotal diante do povo. Era a marca do Espírito Santo, era um sinal visível, digamos assim, de uma graça especial sobre o sacerdote. E o sacerdote, queridos, ele tinha o peitoral de juízo. E ali ele tinha as pedras, ali ele tinha todas as 12 tribos de Israel representadas no seu peitoral. E o óleo descia pela barba e caía sobre o seu peitoral, representando a unidade das 12 tribos de Israel. Não é interessante essa analogia, essa comparação? Nesse sentido, quando havia divisões entre as tribos, o próprio sacerdócio era prejudicado. Mas quando havia unidade, esse sacerdócio era efetivado. Uma das conquistas da reforma protestante do século XVI foi o sacerdócio universal dos crentes. Nós não precisamos mais da figura de um sacerdote. Nós temos o grande sumo sacerdote. E quando o véu se rasgou, todos nós agora somos sacerdotes. Que devemos estar tomados por essa unção, por essa comunhão. O colar da veste do sumo sacerdote carregava 2 pedras de oníquis, onde estavam escritos os nomes das 12 tribos. E na unção, além do sacerdote ser ungido, também as 12 tribos eram ungidas. Ou seja, nós aprendemos com isso que somente na unidade é que todo Israel poderia receber o exercício do sacerdócio. Ou seja, sem comunhão não haverá serviço cristão eficaz. Sem comunhão não haverá sacerdócio eficaz. Se todos nós somos sacerdotes de Deus e esse óleo representa essa comunhão, nós temos que viver essa comunhão. A pior coisa é uma igreja que está dividida, fragmentada. Como a igreja de Corinto, que tinha disputas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Nós somos de Cristo. O sacerdócio estava prejudicado, porque não havia unidade. Eles eram crianças, eles eram infantis, eles disputavam. Eles não podiam beber alimento sólido. Veja que o texto diz da barba longa e ondulada que chegava até a gola das vestes. Isso representava um sinal de beleza, de dignidade. Assim, a comunhão da igreja também tem que ser intensa, envolvendo toda a igreja ao ponto de que todos transbordem sobre esta unção e sobre essa plenitude. E o óleo, né, queridos, é símbolo do Espírito Santo. O óleo era um instrumento usado para curar. Como é que está o nosso óleo? Como é que está essa unção sobre a sua vida, sobre a minha vida? Como é que está esse perfume? É interessante, meus amados, eu gosto demais dessas poesias bíblicas, porque elas se expressam mesmo no mundo espiritual. Quando você tem uma igreja onde as pessoas se amam e praticam a mutualidade, tem um perfume aqui, ó, tem um cheiro. E quem vem de fora vai perceber esse perfume, este aroma. Aí eu pergunto, que tipo de perfume você tem exalado hoje? Você é uma pessoa que atrai as pessoas, que magnetiza, porque você está cheio de Deus e você tem muita plenitude de Deus para oferecer para as pessoas. A verdadeira comunhão tem muito a ver com a presença de Deus entre nós. Bons relacionamentos são marcados por pessoas cheias do óleo de Deus, da unção de Deus. E essa unção de Deus, ser cheio do Espírito Santo, vai envolver muito o nosso amor pela palavra. Quando você ama a palavra, isso normatiza os seus relacionamentos. Vocês concordam comigo? Quando eu amo a palavra, quando eu leio, quando eu medito, isso normatiza as minhas relações. Eu aprendo a me relacionar. Isso eu não posso falar, isso eu não posso fazer. Espera um pouco, porque a palavra está reinando dentro de você. Deus nos desafia hoje a buscar essa plenitude para romper com o individualismo e o isolamento dos nossos dias. A sermos empáticos e sensíveis às necessidades dos nossos irmãos, a usar os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vida para abençoar alguém. Você não vai ser feliz se você ficar vivendo só em função de você. Você é feliz quando você abençoa vidas. Amém? Você tem abençoado vidas?
sentido gosto de abençoar alguém? Ou você só se contenta só em você? Deus nos desafia a usarmos nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, nossos bens, nossos recursos para o próximo. Deus nos desafia a ser uma igreja que se relaciona, que acolhe. Deus nos desafia a sermos afetuosos. Por isso que a figura do óleo aqui sobre a cabeça do sacerdote, sobre a sua barba e sobre as suas vestes e sobre o peitoral de juízo, ela é muito significativa para nós como igreja. É muito ruim uma igreja que não tem comunhão, não é? Você pode ter uma igreja toda doutrinadinha, mas os crentes tudo durinho, tudo insensível. Tem algum problema com essa doutrina? O crescimento da igreja, queridos, ele tem que ser integral. Ele tem que ser primeiramente sensitivo. Eu tenho que saber que eu estou aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu tenho que saber que eu estou aqui para velar pela sua palavra, amar a sua palavra, e a sua palavra ser instrução na minha vida. Quando isso acontece, isso facilita a comunhão, porque eu estou ligado com Deus. Se eu não estou ligado com Deus, ou só estou ligado com dogmas, isso não vai fazer com que eu ame, com que eu ande a segunda milha com meu irmão, que eu sirva o meu irmão, que eu inclusive me preocupe com os de fora. Uma igreja que deixa de servir os que são de fora, ela está estagnada, ela está equivocada. Por isso que a gente tem que crescer na adoração, na comunhão, no ensino, na diaconia, no serviço mútuo e na evangelização. Comunhão verdadeira não pode colocar uma tampa em cima e falar, ninguém mais entra aqui. Comunhão no Espírito vai ter uma panela sem tampa. Quanto mais cara nova tiver aqui, melhor. O crente cheio do Espírito Santo, ele pensa assim. E ele fica feliz quando pessoas chegam. Então não é à toa que a igreja primitiva, ela era uma igreja que crescia, porque o pessoal de fora olhava para eles e falava, puxa, esse pessoal é legal demais. Esse pessoal vive de uma maneira que eu quero viver que nem eles. E aí fica o desafio para mim e para você sermos esse modelo para o mundo hoje. Para atrair os pecadores. É muito gostoso quando a igreja começa a experimentar isso, queridos. Quando esse se torna o DNA de uma igreja receptiva, uma igreja acolhedora, uma igreja que se relaciona, e uma igreja que encara os BOs, os conflitos dos relacionamentos. Inclusive, os conflitos de relacionamento são importantes, vocês sabiam disso? Porque você amadurece. Você amadurece quando você tem que perdoar alguém que te machucou. Ou não? Você amadurece, você cresce. Você se parece com Jesus. E como eu sempre repito aqui, se você não quer se envolver com os perigos do amor, o melhor lugar é o inferno. Como disse C.S. Lewis. Amar é se arriscar. E quando você faz a coisa na perspectiva de Deus, Deus te dá condições para amar de uma forma equilibrada, saudável, para a glória dele. Onde há comunhão também, Deus produz restauração e vitalidade. Coisas lindas começam a brotar, a nascer no nosso meio quando tem comunhão. O texto diz que esta comunhão, ó como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o orvalho do Hermon. Olha essa palavrinha, esse verbo aqui, que desce sobre os montes de Sião. Ou seja, o Monte Hermon ao norte é elevado, ele tem 2.800 metros de altitude. E o Monte Sião fica ao sul, ele é bem menor. E a evaporação da umidade concentra-se nas montanhas e retorna durante a noite em abundância sob forma de orvalho. Ou seja, suprindo a falta das chuvas. E o orvalho, quando ele desce, ele fertiliza o solo. Ele traz uma boa colheita. Inclusive, o degelo da neve do Hermon é uma das principais fontes alimentadoras do Rio Jordão. Ou seja, o orvalho que desce do Monte Hermon, mais alto, fertiliza os montes de Sião, traz vida para a fauna, alimenta o Rio Jordão em toda a sua extensão e, consequentemente, o Mar da Galileia e o Mar Morto. Esses detalhes são importantes para nós tentarmos aplicar para nós.
Deus quer derramar do seu orvalho sobre nós. Deus quer trazer fertilização, coisas lindas e maravilhosas entre nós. O orvalho é símbolo da presença restauradora de Deus. E assim como o orvalho produz vitalidade, a união fraternal entre nós produz vitalidade na igreja. Produz vitalidade dentro de casa. Produz vitalidade no lugar onde Deus te coloca. Porque onde tem luz não pode ter trevas. Nós temos que mudar o disco, queridos. Às vezes a gente fica preocupado com as trevas. Nós temos que fazer a diferença nas trevas. Quando você está numa empresa, por exemplo, e as pessoas estão disputando, competindo, se matando, se machucando, e você chega com uma nova presença, você é um instrumento de bênção naquele lugar. Então não fique preocupado com as lutas, aflições, com o ambiente hostil. Você tem que estar naquele ambiente, porque você é sal da terra, porque você é a luz do mundo. E pensando na figura do orvalho, o orvalho é discreto. O orvalho, pensa no orvalho, ele cai sem alarde, sem barulho, não é verdade? Sem trovão, sem relâmpago. O orvalho vem à noite, depois do calor e nas horas mais escuras. O orvalho traz frescor, o orvalho é constante, o orvalho é abundante. E o orvalho representa a comunhão e a amizade, constante e restauradora. A comunhão é possível, queridos, porque nós temos Jesus de Nazaré no nosso coração. E com Ele a gente pode todas as coisas. Mesmo numa sociedade tão odiosa como a nossa. Em um mundo tão polarizado como o nosso. Por isso que essa polarização política que está aí não pode mexer com a gente. A gente tem que dar risada um do outro, até se tiver diferença dessa questão. A gente tem que brincar um com o outro. Aí eu vejo um bando de crente idólatra brigando, discutindo. Não vou mais na igreja, não vou falar mais com meu irmão, tem alguma coisa errada. Se eu amo Jesus de Nazaré, eu tenho que amar as pessoas e deixar essas paixões de lado. A comunhão pode fertilizar muitas coisas entre nós. Ela pode produzir relacionamentos espontâneos. Ela deve produzir relacionamentos contínuos, profundos, duradouros, intencionais. Uma igreja, quando ela está madura, nesse sentido, é como se Deus colocasse um radar dentro de nós. Eu quero desafiar vocês, em nome de Jesus, a colocar isso em prática, amém? Quando você estiver conversando com as pessoas, esse radar, quem que eu posso abençoar aqui nessa noite? Geralmente nós, como pastores, temos um pouco disso, né? A gente olha para a igreja, quem é que não veio hoje? Ou a gente olha alguém que está triste, que você está triste, irmão? Agora imagine isso pegando a igreja. Como esse ambiente fica lindo, perfumado, cheiroso. Como ele glorifica a Deus. Vai ser um lugar receptivo, onde as pessoas vão querer estar aqui. Eu estava ouvindo alguns crentes falarem isso, pastor. Isso é bom demais o pastor ouvir, né? Não vejo a hora de chegar domingo e estar com os irmãos. Amém, irmãos? Mas como é triste, agora eu vou dar uma... Quando você tem esse pensamento num primeiro momento, e depois você perde. Aí você fica indiferente, cínico. Você já não tem mais discernimento quando você senta no banco para você adorar a Deus, como era no princípio. Estão entendendo? Às vezes é preciso voltar ao primeiro amor, querido. Ser criança de novo. Os olhinhos brilharem. Amém, igreja? Pense nisso. Talvez você está muito enferrujado nessa questão e precisa dar um tapa aí, mudar isso. Ter uma atitude nova. E essa atitude torna você uma pessoa mais receptiva, um adorador melhor. Que entra aqui querendo ver coisas que vão glorificar a Deus. Aí você fica torcendo para que alguém se converta aqui nessa noite, para que um irmão seja abençoado. Meus irmãos, isso torna esse ambiente maravilhoso. Deus deseja isso. O nosso Deus é um Deus que valoriza a comunhão. A comunhão verdadeira não deixa de mostrar sua vulnerabilidade. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós não somos. Ah, eu não gosto da igreja. Eu não gostei dessa igreja. Quando você chegar numa outra igreja e achar que é boa, você vai estragar a igreja.
Então nós temos que aprender que nós somos pecadores. Nós temos um potencial miserável para destruir, não é verdade? Mas, no nome de Jesus, nós podemos ter um potencial para abençoar. E nós temos que buscar isso como igreja, como corpo vivo de Cristo. A comunhão verdadeira nos faz responsáveis uns pelos outros. Eu não posso falar cada um com seus problemas. Não posso. Se eu disser que eu te amo, eu tenho que me preocupar com você. Eu tenho que ficar triste quando você não estiver bem. Isso é um termômetro do calor do Espírito Santo entre nós. Inclusive a comunhão verdadeira, amados, escute isso aqui, ó. Ela cobre multidão de pecados, aleluia. Você acolhe pecadores, você escuta. Você tira pessoas que estão à beirinha do inferno, quando você tem comunhão com elas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez tenha alguém perto do inferno, aí pertinho de você, e que está esperando que você pegue na mão dele, e tire ele de lá. Isso é comunhão. A comunhão quebra o jugo do pecado, une pessoas, desperta talentos e glorifica a Deus. Deus tem um oceano de oportunidades para nós, através da comunhão. Por isso que às vezes eu preciso pegar esse texto e tentar decodificar a poesia dele. Para a minha vida e para as pessoas que eu amo. Será que como família e igreja nós podemos usufruir do poder fertilizador da comunhão? Para você, meu querido, que está me ouvindo em casa, que desistiu da comunhão. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, porque o dia está chegando. Diante de uma palavra dessa, irmãos, nós temos que encher este lugar. Amém? E quanta gente, eu tenho que falar isso, né? Louvado seja Deus pela tecnologia. Eu posso ver culto nisso aqui na hora que eu quiser, quantas vezes eu quiser. Mas eu não posso ficar refém disso aqui. Isso aqui não substitui comunhão. Aquela TV não substitui comunhão. A internet não substitui a comunhão. É um recurso que quando eu precisar eu uso. Mas não pode ser o fim, é só um meio. Amém, igreja? Você está sentindo falta de alguém aqui hoje? Dá uma olhadinha assim, ó. Olha. Olha a tarefa que eu vou dar para vocês hoje. Quem você está sentindo a falta aqui hoje? Você vai ligar hoje para ele. Amém, irmãos? E vai dizer para ele, querido, a comunhão é muito preciosa, você precisa estar com a gente aqui. Como isso é importante, como isso é fundamental. A comunhão é uma ação que vem da onde, hein, gente? Vem da onde? Vem do trono. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce para a glória de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. A comunhão desce. Ela vem de Deus. Ela não é uma ideia humana. Ela não é um arranjo humano, não é um arranjo sociológico. Por isso, quando a gente fala da comunhão do corpo de Cristo, num grupo pequeno, quantas coisas podem acontecer de bom num grupo pequeno? Quando você tem a motivação certa. Quando você não deixa a carne reinar em você, mas o Espírito sempre te reciclando. Coisas extraordinárias podem acontecer, como aconteceu na igreja primitiva. Maravilhas! Porque Deus fica feliz quando Ele vê o seu povo se amando. Qual é o pai e a mãe que não gosta de ver os filhos brincando, feliz, em unidade? Não é verdade? É a mesma coisa conosco. E eu quero concluir dizendo, que onde há comunhão, olha só a palavra, Deus vai ordenar. Ordenar é uma palavra forte, não é não, gente? Agindo eu, quem o impedirá? Quando Deus quer agir, coisas extraordinárias acontecem. Você quer que Deus faça coisas extraordinárias? Quem quer? Você deseja? Fala para ele, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser um vaso. Eu quero ser um instrumento para que coisas lindas aconteçam, para que proezas aconteçam.
onde eu estiver, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É o que o texto diz. Portanto, Deus quer que nós sejamos agentes de comunhão. Você tem sido um agente de comunhão? Ou inimigo da comunhão? Inimigo de comunhão é aquele que não tem amor. É aquele que não perdoa. É aquele que tem ódio. É aquele que fica desenterrando o defunto toda vez. Conhece essas pessoas assim? Ressentidas, indiferentes, que competem, que tratam o outro pela crítica destrutiva, pelo pessimismo, pelo individualismo, pelo partidarismo, pela amargura, pelo comodismo. Isso aí você destrói a comunhão. Você se torna tóxico. Onde você estiver. Agora, um agente de comunhão, ele ama, ele incentiva, ele acolhe, ele contribui, ele tem iniciativa, ele é flexível, ele é um cara do bem, é um cara legal, uma pessoa do bem, é uma pessoa que agrega, é uma pessoa disponível. Estou aqui, precisa de mim? É uma pessoa otimista, é uma pessoa que tem visão, é uma pessoa que ora, que busca, que crê que Deus pode trazer à realidade o que não existe. Ele pode trazer. Vocês creem nisso? Pensa numa coisa boa aí que Deus pode trazer à realidade. Pode acontecer pelo poder do Espírito Santo. Que não falte óleo sobre as nossas vidas, amém? Que não falte orvalho. Que Deus fortaleça a nossa comunhão. Que nós, de fato, possamos dizer como é bom, como é agradável estar com o meu povo, estar com a igreja do Senhor, estar em família. Como é gostoso poder ser uma bênção na minha empresa, ser um instrumento de Deus. É o que Deus deseja, amados. Vamos ficar em pé. Cabral, chega aí.